Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o efeito Hall, que é um efeito bastante simples de entender, bastante fácil de fazer as contas e muito prático. Ele serve para uma série de coisas. Então eu gostaria de explicar para vocês de uma maneira relativamente rápida o que ele é, como é que a gente faz as contas e para que ele serve, tá certo? Deixa eu colocar a minha tela inteira aqui, assim a gente pode começar a apresentação. Então, basicamente, o que é o efeito Hall? O efeito Hall é um efeito descoberto por um físico americano, Edwin Hall, em 1879. Ele está fazendo doutorado na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, uma universidade bastante famosa, e depois ele acabou virando professor na Universidade de Harvard, né? O efeito Hall ele é muito usado para a gente medir campo magnético. Quando eu falo, olha, eu tenho um campo magnético, né, eu quero saber como é que eu meço esse campo magnético, né? A gente sabe medir uma série de coisas, mas para medir campo magnético, a maneira mais prática que nós temos, que é usada em muitos aparelhos, é justamente o efeito Hall. E uma aplicação muito legal, que é muito moderna, é motor de foguete, tá? Que eu vou tentar explicar rapidinho para vocês também do que se trata. Mas deixa eu dar uma pausa agora no vídeo, que eu quero mostrar uma animação para vocês, para explicar exatamente o que é o efeito Hall. E eu tenho certeza que vocês vão entender. É bastante simples, como eu falei. Então, deixa eu aqui pular um pouquinho para um vídeo, tá? Pará-lo. Opa, deixa eu só aqui voltar no início, deixa eu aumentar, na verdade, a minha tela, tá certo? E o efeito Hall é basicamente isso. O que você tem, na verdade, deixa eu explicar rapidinho, você tem uma bateria, né, que está ligada aqui num condutor, então você tem os fios e tem um condutor que ele sempre tem um formato plano, né? Então é uma parte de um fio, vamos dizer assim, que ele é bastante delgado, bastante fino, tá certo? Então você vai ter, sendo esse o polo positivo, você vai ter um fluxo de elétrons passando entre os dois contatos. Os elétrons vão circular e vão vir desse contato para esse contato, que vocês vão ver nessa imagem. Só que quando você introduz o campo magnético, quando a gente vai ver aqui, o campo magnético exerce uma força sobre esses elétrons, certo? Que é proporcional à carga do elétron, à velocidade com que os elétrons se deslocam na placa e proporcional ao campo magnético. E o que vai acabar acontecendo é que essa força joga os elétrons para a esquerda ou para a direita, ou seja, para essa direção ou para essa direção, em função da direção do campo, né? O que acontece, na verdade, é que, dependendo do lado para o qual ele é jogado, você vai acabar tendo um acúmulo de elétrons de um lado, uma falta de elétrons do outro, e, portanto, surge entre esses dois pontos aqui uma diferença de potencial, que vai ser mostrada nessa figura aqui, tá? Isso aqui seria um voltímetro. Então, esse voltímetro, notem que ele não está medindo a voltagem entre os dois contatos da bateria, por exemplo, uma bateria de 1,5 volt, né? Isso aqui seria uma diferença potencial do 1,5 volt. O que esse voltímetro está medindo é a diferença potencial entre esses dois lados aqui da placa. Mas vamos ver o vídeo, exatamente o que acontece, eu explico para vocês. Então, vocês veem os elétrons fluindo, e quando você aproxima o campo magnético, eles sofrem uma força, ou seja, eles são defletidos por um lado, né? E se você inverte o sentido do campo magnético, inverte o sentido da força magnética e os elétrons são então defletidos para outro lado. Então, voltando só um pouquinho aqui na imagem, né, o que vocês notam é que esses elétrons vindo para cá, vai haver um excesso de elétrons aqui, de novo uma falta de elétrons aqui, tá certo? Isso vai fazer com que surja uma diferença potencial. E notem que aqui o potencial ele é menor, porque tem mais elétrons, ele está do lado negativo, tá certo? Quando nós estávamos na imagem, quando não tem campo magnético, a diferença potencial entre esses dois pontos, os elétrons passam aqui, então não tem diferença potencial nenhuma. E na figura anterior, quando os elétrons são empurrados para o outro lado, esse potencial é positivo, esse potencial fica negativo. Então, a diferença potencial aqui, né, entre esse e esse é positiva. Positivo aqui, negativo aqui, mais elétrons, menos elétrons, e, portanto, vocês veem que ele mostra um potencial positivo. Mas voltando lá à imagem que nós tínhamos, deixa eu dar uma... Vamos fazer agora o que acontece quando eu mudo a geometria, tá certo? E aqui acontece um negócio interessante que é o seguinte, então ele vai pegar, ele vai dividir essa placa de tal maneira que você vai ter agora duas correntes sendo geradas, né? Vocês veem que a corrente ela vem, né,
polo positivo, tá certo? Então, vocês vão ter um movimento de elétrons que chega aqui, né? E parte dos elétrons vão para cá e parte dos elétrons vão para lá. E você está medindo a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui. Teoricamente, não deveria ter diferença de potencial, porque o que acontece? Acontece que esse fluxo que vai para cá é exatamente igual a esse fluxo que vai para cá, tá certo? Então, o tanto de de cargas positivas que ficam em excesso aqui é o mesmo tanto de cargas positivas que ficam em excesso aqui, porque isso aqui é totalmente simétrico. Só que, na verdade, acontece uma coisa interessante. Se vocês notarem, ó, vocês vão ver que esses elétrons, eles vêm mais para baixo do que esses elétrons aqui, tá certo? Portanto, vai haver uma distância maior aqui, um campo elétrico, portanto, uma diferença potencial diferente do que vai haver aqui, porque aqui você vai ter uma carga negativa, carga positiva por uma distância pequena, potencial menor. Carga negativa, carga positiva, distância maior, potencial maior. Portanto, vai haver uma diferença de potencial na situação. E por que essa situação é assimétrica? É uma questão geométrica muito simples. Para baixo, os elétrons têm espaço para se deslocarem, ao passo que esses elétrons aqui eles estão sendo empurrados, eles não vão ter espaço aqui para onde ir. Eles são, vamos dizer, aqui espremidos lá para cima, e aqui eles têm bem mais espaço, eles conseguem se distanciar muito mais. Então, você tem também, nesse caso, né, uma diferença de potencial, e você vê que quando você inverte o sentido das forças, virando o seu ímã, você acaba tendo, então, de novo, um potencial que muda o sentido por causa do movimento dos elétrons, tá certo? Bom, deixa eu então voltar para a nossa apresentação e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, tá certo? Vamos lá, então a coisa é bastante simples. O que acontece é basicamente o seguinte: nós sabemos que os elétrons, quando eles estão se deslocando e eles sofrem ação de um campo magnético, em função da velocidade que eles têm, eles sofrem ação de uma força. Então, vocês imaginam os elétrons, né, que estão aqui saindo passando por esse fio, pela bateria, indo para o outro fio e passando aqui por meio desse condutor. O problema é que os elétrons eles têm uma velocidade nessa direção, certo? E o campo magnético está apontando na direção do polo norte para o polo sul do ímã. Então, se você tem uma velocidade nessa direção e um campo magnético naquela direção, essa equação diria que a força está apontando para baixo. Só que a gente tem que lembrar, né, que a carga do elétron é negativa. Portanto, a força que o elétron sofre é uma força para cima. É por isso que esses elétrons aqui, ao entrarem dentro do condutor, ao invés de irem simplesmente direto daqui para cá, eles acabam sendo defletidos para cima. Se você inverte, né, nessas figuras aqui, se vocês quiserem olhar depois com mais detalhe na página da Wikipedia sobre efeito Hall, vocês vão ver que invertendo os sentidos do campo, inverte os sentidos o sentido da força também, tá certo? Mas vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Esse aqui já é um desenho um pouco melhor, mais explícito sobre o que está acontecendo, e a ideia é basicamente essa. O que acontece, né, é que se você tem um elétron que tem uma velocidade de arrasto, uma velocidade com que ele se move dentro do condutor nessa direção, em função da presença desse campo aqui, então você fosse fazer o V vetor D, daria, obviamente, a V vetor D, daria uma força para baixo, mas como a carga do elétron é negativa, você vai ter uma força na direção do eixo Z positivo, que é uma força magnética. Então, os elétrons, ao se deslocarem, eles vão ser jogados lá para cima, por causa da presença do campo magnético. Eles sofrem uma ação do campo magnético. Mas a pergunta é até quando eles vão ser deslocados lá para cima? E é muito fácil entender isso, porque é um efeito muito simples. Ao irem para cima e, portanto, ao faltar cargas negativas aqui embaixo, surge um campo elétrico. Ou seja, surge uma diferença de potencial entre a parte de cima aqui da minha placa e a parte de baixo da minha placa. Só que esses elétrons, eles acabam sendo atraídos, não é, pelas cargas positivas que ficam em excesso lá embaixo. Ou seja, existe uma competição
De um lado, né, a força magnética joga os elétrons para cima, do outro lado, os elétrons são atraídos para as cargas positivas lá embaixo. Então, vai chegar um momento que vai haver o equilíbrio, e esse equilíbrio ocorre exatamente quando as duas forças em módulo se compensam, tá certo? Ao se compensarem, se eu escrever a fórmula explícita, eu tenho que a carga vezes a velocidade com que os elétrons se movem vezes o campo magnético é proporcional à força elétrica, que nada mais é do que a carga do elétron vezes o campo elétrico que surge ali. É um campo elétrico, um campo elétrico Hall, tá certo? Se nós eliminarmos os z dos dois lados, nós ficamos que o campo elétrico Hall é igual à velocidade de deslocamento dos elétrons pela amostra vezes o campo magnético. E se eu multiplicar isso pela largura daquela plaquinha, ou seja, pela distância, pela diferença, né, da distância de cima pela de baixo, ou seja, do ponto de baixo até o ponto de cima da placa, que eu chamo de L, eu vou ter simplesmente que E vezes L nada mais é do que a diferença de potencial, e eu chego então a essa famosa diferença de potencial Hall, que a gente chama, que é proporcional à velocidade com que os elétrons se deslocam, ao campo magnético e à largura daquela plaquinha, daquela amostra, tá certo? Bom, o que você pode dizer é o seguinte, bom, a largura da amostra eu sempre sei medir, não tem problema nenhum, é uma coisa fácil de fazer. A voltagem também eu sei medir. Então, para que serve essa fórmula? Na verdade, essa fórmula serve para duas coisas. Ela serve ou para você medir o campo magnético, ou para você medir a velocidade com que os elétrons eles se deslocam dentro do material. Então, essa é uma maneira muito boa de você determinar com que velocidade os elétrons se deslocam dentro de um condutor, tá certo? É óbvio que nesse caso, se você quiser determinar isso, você precisa saber quem é o campo magnético. Mas normalmente, como eu disse para vocês, a gente usa isso não para determinar a velocidade com que os elétrons se deslocam, mas para medir campo magnético, tá certo? Então, uma das aplicações que nós temos, escrevendo aquela fórmula aqui de novo, é usar essa expressão, essa voltagem que eu meço, essa distância que eu sei medir, e isso que eu tenho que saber de alguma outra maneira para determinar quem que é o B. Mas é fácil saber quem que é essa velocidade com que os elétrons se deslocam, porque nós temos aquela equação, né, que diz, olha, a corrente elétrica é proporcional à densidade de elétrons por metro cúbico, a carga dos elétrons, a velocidade vezes a área pela qual eles passam, ou seja, aquela placa fininha, ela tem uma certa espessura, tá certo? E essa espessura é a área da seção reta pelo qual os elétrons atravessam. Então, se eu conseguir, né, geralmente isso aqui é um dado tabelado, eu sei, por exemplo, dependendo do metal, qual que é a densidade de portadores que ele tem. Geralmente se tratando de materiais condutores metálicos, são elétrons. Isso é uma coisa que eu sei. A área, a seção reta pelo qual eu passo, é uma medida geométrica. Eu vou lá e meço qual que é a espessura daquela minha placazinha para saber qual que é a área pelo qual eles estão passando. E a corrente eu sei, porque simplesmente eu aplico uma voltagem, uma bateria do 1,5 volt, eu sei a resistência, eu sei a corrente. Então, nesse caso, tá certo? Quando a gente quer usar o efeito Hall para medir campo magnético, a gente simplesmente usa essa expressão aqui, né, que são coisas que nós conhecemos, tabelado, isso é uma coisa que eu meço, isso eu tenho um perímetro que mede, e ao jogar esse V nessa fórmula aqui, isolar o B, eu fico simplesmente com, aqui, ó, essa expressão aqui. Então, passando o B, isolando o B, jogando para o lado de lá o V, que é a velocidade dos elétrons, e a largura da placa, eu fico aqui usando essa expressão para V, jogando aqui, eu fico finalmente com essa expressão aqui, tá certo? Então, é assim que nós medimos campo magnético. A melhor maneira que nós temos para medir campo magnético é usando o efeito Hall, e ele é muito importante justamente para isso. Então, vocês veem que é uma coisa bastante simples, você tem que igualar duas forças, e isso te dá uma relação entre o campo elétrico criado e o campo magnético que está sendo aplicado sobre a sua amostra. Né? Com isso, você consegue calcular uma diferença potencial. Calculando uma diferença potencial, você consegue calcular simplesmente o campo magnético que está atuando sobre aquela amostra, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, eu peguei
de duas empresas um sensor Hall. Como é que são os sensores Hall? Lembra que eles são basicamente uma placazinha, certo? Pelo qual está passando uma corrente. Então, os aparelhos que medem campo magnético, eles têm um sensor, que é justamente isso aqui é ligado num aparelho, tá certo? E aqui existe, né, essa coisa bem comprida aqui, tá certo? Esse sensor, que ele tem uma ponta bem comprida que você vai introduzir na região onde você quer medir o campo magnético, tá certo? Então, por exemplo, se você sabe que o campo magnético, você tem uma ideia da direção que ele está apontando, porque você pode ter uma bússola, e com a bússola você vê, geralmente aqui dentro você tem isso aqui, você tem uma placa bem fininha, tá certo? Bem delgada, e atuando o campo magnético, você vai ter um efeito Hall, e esse aparelho, obviamente, ele vai automaticamente medir essa distância e vai te dar o valor do campo magnético, que gera aquela diferença de potencial que você está vendo. Você pode ter, por exemplo, um medidor Hall, que é o medidor axial. Quando você, por exemplo, tem o campo magnético, você coloca o medidor axial, ou seja, na direção do campo magnético aqui, você também vai ter um efeito Hall. Muitas vezes você quer medir o campo magnético em uma região um pouco inacessível, tá certo? Por exemplo, o campo magnético nessa direção, e você não tem como colocar isso aqui, né, de tal maneira que ele fique perpendicular. Então, existem alguns aparelhinhos, alguns sensores, que eles têm essa pontinha, isso aqui é o sensor Hall, que mede o campo magnético. E tem também os flexíveis. Os flexíveis, eles são usados quando você tem, por exemplo, uma região em que você não consegue, pela rigidez disso aqui, introduzir o seu sensor, então você acaba fazendo, na verdade, fazendo um sensor que ele é flexível. Ele entra na região, ele se entorta, e se entortando ele consegue medir o campo magnético quando você quer ver, tá certo? Agora deixa eu só falar para vocês rapidinho a ideia, que é muito legal, do efeito Hall como propulsor de foguete, tá? Eu vou explicar muito por cima, mas eu vou deixar indicado para vocês como é que isso funciona, porque tem uma página da Wikipedia que explica isso bem legal, tá certo? A ideia básica de um propulsor iônico, né? No fundo o propulsor Hall é um propulsor iônico. Você sabe como é que funciona foguete, né? Foguete é como um jato, né, de uma turbina de avião. Ela gera um gás, ela queima o combustível e gera um gás que é ejetado a altíssima velocidade, né? E essa ejeção, tá certo, faz com que a força de ação e reação empurre, vamos dizer assim, o avião para frente, tá certo? Então, pela queima de gás, você cria um jato de alta pressão, né, que simplesmente acaba empurrando o avião para frente. Seria como você pegar uma mangueira dessa de incêndio. Se você tiver uma mangueira de incêndio que tem um jato muito, muito forte, você acaba sendo jogado para trás, né? Bom, o que acontece, então, ao invés de usar um gás, a explosão, tipo um motor, um combustível, você pode acelerar íons, né? Você pega íons e os acelera a uma altíssima velocidade usando um campo elétrico. Quando você acelera os íons a uma altíssima velocidade usando o campo elétrico, eles são ejetados, né, daquela câmara onde eles estão sendo gerados, estão sendo, né, acelerados. Só que, na verdade, o que você quer é colimar esse feixe de íons, tá certo? O que significa isso? Você quer fazer com que eles fiquem o mais fino possível, porque aí, para que é a questão da corrente, o mesmo tanto de íons sejam ejetados, mas passando por uma área, uma seção reta menor, eles vão ter que ter uma velocidade maior, certo? É que nem quando eu falei, você pega uma mangueira e coloca o dedo no bico da mangueira de água, o jato espirra mais longe, é o mesmo efeito. Então, ao colimar, né, ao estreitar o feixe, você faz com que o feixe saia com uma velocidade maior. Aí, pela conservação de momento, ação e reação, tá certo? Força de ação é igual a força de reação. A ejeção a maior velocidade faz com que o corpo que está ejetando adquira uma velocidade maior. Mas para conseguir fazer a colimação dos íons, porque uma vez que os íons, o que acontece? Eles se repelem, eles têm o mesmo sinal, você faz com que você use o efeito Hall, ou seja, aplica um campo magnético para defleti-los, fazer com que eles fiquem mais colimados e também direcionar via efeito Hall o sentido, a direção que o teu feixe de íons vai, tá certo? Então é uma ideia bastante simples, que basicamente você usa o efeito Hall
por um feixe iônico para conseguir colimá-lo e também para conseguir direcioná-lo, tá certo? Se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre isso aí, dê uma olhadinha nessa página da Wikipedia, tá certo? Ela tem, não tem em português, mas tem em inglês e tem também em espanhol, que ele explica lá, é bastante interessante. Existem projetos da NASA, a NASA está investindo muito dinheiro nisso, para que eles tenham um propulsor Hall até agora esse ano, início do ano que vem, para usar em satélites ou sondas espaciais. Tá legal, pessoal? Então fiquem bem e até a próxima.